Os irmãos estão me ouvindo? Tá ok? Tudo bom. Bom, ótimo então. Então vamos abrir em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Amém. Lembrando que esse sem demora, como nós compartilhamos no sábado passado, significa rapidamente, não é, né? O original táxi, né? Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. E o versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 3. Meu áudio está muito baixo? Então vamos ler de novo. Mateus, capítulo 24, versículo 3. Lê de novo, nós vamos ler, né? Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, mais uma vez nós nos achegamos aos teus pés. Senhor, agradecidos pelos momentos que participamos, partilhamos juntos, desfrutamos juntos aos teus pés. Senhor, na tua mesa. Nós somos gratos ao Senhor porque este é um privilégio, Senhor, tão grandioso. Amém. Nós somos gratos ao Senhor porque aprove, Senhor, preparar esse momento tão especial e nos convidar, Senhor, para participar dele. Amém. Graças porque nesses momentos só lembramos todos os nossos irmãos e irmãs, aqueles que foram redimidos pelo teu sangue precioso. Amém. E foram resgatados pela tua obra sem igual. Damos Glória ao graças teu nome. temos Amém. hoje com os nossos irmãos e irmãs aos que possamos estar, Senhor, quietos, aquietados como Maria aos teus pés. Amém. Nós pedimos que o Senhor possa, de fato, pelo teu Santo Espírito, falar aos nossos corações, Senhor. Sim. Pedimos que realmente o Senhor possa ungir aquele que fala e ungir o ouvido dos que ouvem, Senhor. Que possamos ser como um só homem na tua presença. E, Senhor, nesta noite nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos dê uma noite de céu aberto. Amém. Pedimos mais ainda, Senhor, que talvez os detalhes que nós trataremos aqui não seja aquilo que capture ou que cative a nossa atenção, mas, Senhor, que possamos ser cativados pela beleza do Senhor, que possamos ser cativados pelo próprio Senhor. Amém. Dessa forma, sermos encorajados a perseverarmos os dias em que nós vivemos e corrermos após Ti. Amém. Que os nossos olhos, Senhor, possam estar fitos no Teu Filho amado, no Senhor Jesus, nosso Amém. amado Senhor. Nós pedimos isso, Senhor, confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só para, talvez a título de uma breve revisão daquilo que nós compartilhamos no sábado passado, eu vou passar rapidamente por alguns dos pontos. Eu gostaria só de avançar um pouco mais hoje, se o senhor assim permitir, com algo que tem, de fato, incomodado o meu coração, né? Como eu falei com os irmãos no sábado passado, e nós, como os irmãos se lembram, acho que devem se lembrar, nós temos tido, né, o desejo de estudarmos juntos algumas das parábolas do Senhor, né? Temos seguido essencialmente no livro de Mateus, embora, obviamente, as palavras do Senhor apareçam em outros evangelhos também.
E aqui nós temos diante de nós, em particular no capítulo 24, na realidade, os capítulos 24, 25 e 26, eles são capítulos que o próprio Senhor, como, né, o maior de todos os profetas, né, ele, de fato, traz para os discípulos a resposta àquela pergunta que eles fizeram, que foi: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A sequência que vem o capítulo 24, o Senhor, no capítulo 23, então, ele alerta de maneira bastante veemente aos fariseus, escribas e fariseus, exatamente aqueles que fundamentalmente mantinham o judaísmo, esse mesmo judaísmo que crucificou o nosso Senhor. E chamamos a atenção para um versículo em particular. O Senhor fala no versículo 35 do capítulo 23, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Veja só, o peso dessa palavra do Senhor. Sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. E esse evento, em particular, está lá em 2 Crônicas 24. Então, só relembrando os irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 24. E aí nós entendemos o porquê. O porquê que o Senhor colocar isso. Versículo 20, 2 Crônicas 24, 20. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pés diante do povo e lhes disse: assim diz o Senhor, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não prosperais? E a resposta vem, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Então, o Senhor Jesus, ele alerta de maneira muito forte, muito veemente, né? Os escribas e fariseus, porque apesar deles acharem que, por um lado, estavam guardando as leis de Deus, que eram os guardiões dessa lei, os intérpretes dessa lei, o Senhor, de fato, os alerta que eles deixaram o Senhor. Observa que eles, por algum motivo, e sempre, continuamente, estavam com a Torá diante de si, estavam com os profetas diante de si. Como é que pode ser isso? De fato, eles se apegaram à interpretação da lei. Eles se apegaram à forma de tudo aquilo que eles viam, que realmente era fantástico. De fato, aquilo que o Senhor propiciou ao povo de Israel era fantástico, né? Você vê tudo aquilo que o Senhor preparou, o próprio tabernáculo, a maneira como de fato foi executado, com todos os detalhes, de maneira belíssima. Todo o processual que o Senhor estabeleceu era algo maravilhoso, não existia nada parecido em toda a terra. E eles se orgulhavam muito disso, mas se apegaram à forma, se apegaram ao exterior, se apegaram ao processual, mas eles deixaram a Deus. Esse é um risco que nós podemos correr. Nós podemos, de fato, nos apegar a tantas coisas, talvez tantas interpretações da própria palavra de Deus, e de perdermos de vista o Senhor, perdermos de vista o Deus Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, o convite para nós, e se o Senhor permitir, eu procurarei avançar nessa questão hoje, né? Que nós possamos, de fato, ter uma percepção clara daquilo que é importante, que possamos ser despojados de tudo que se relaciona à forma, mas que possamos compreender aquilo que está no coração do Senhor. E é isso que o Senhor vai abrir com seus
discípulos. Eles ouviram o Senhor quando, observando tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém. Lembrando que Jerusalém, de fato, representava o testemunho de Deus aqui na terra, mais especificamente, né, o Santo dos Santos, onde estava a arca do testemunho. E o Senhor vendo tudo aquilo que aconteceu, como realmente foi o declínio ao longo do tempo, como de fato a glória do Senhor deixou o templo de maneira definitiva, ou pelo menos por aquele tempo, né? E o Senhor, então, vendo toda aquela situação, por 2 vezes nos é relatado que o Senhor realmente teve de limpar os templos, né? Expurgar. De tudo aquilo que estava acontecendo ali, havia virado, de fato, um local de cambistas, vendedores, uma total degeneração, degradação daquilo que Deus tinha proposto. O Senhor, então, olhando aquela situação, no versículo 37, ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Esse é daqueles duplos chamamentos do Senhor. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Muito em breve, crucificariam o Senhor dos Senhores. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. O Senhor tentou, o Senhor procurou, no seu eterno amor, na sua grande misericórdia, reuni-los, ajuntá-los para si mesmo. Eles não quiseram. E aí o Senhor profetiza: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E aí, como, né, nós compartilhamos sábado passado, nós lembramos que, como diz o versículo 24 aqui, o Senhor sai do templo, ele estava ensinando possivelmente naquela escadaria que levava até o platô onde estava o templo. Ele sai dali, então, a pé com seus discípulos, e vai em direção ao Monte das Oliveiras, que fica do outro lado de um vale que separa Jerusalém do Monte das Oliveiras, que é o Vale de Cedron. E o Senhor, então, passa por aquele vale e sobe a encosta do Monte das Oliveiras. Eu me lembro que até mencionei para os irmãos que naquela encosta, inclusive, assim, eu tenho algum material para poder mostrar para os irmãos, esse eu ia mostrar, acabei esquecendo. A vista que se tem ali da encosta do Monte das Oliveiras para Jerusalém, né? Para o muro, para a muralha, né? E para o local onde estava o templo. Hoje ali é um cemitério. E ser enterrado ali, né, não é para qualquer um, porque os judeus eles esperam de alguma forma que o Messias venha, não que ele volte, né? Que o Messias venha e eles possam então estar na posição de poder ali receber o Messias e serem ressuscitados. Essa é a expectativa. Então são sepultados ali. Por outro lado, vários árabes, né, vários muçulmanos colocaram seus túmulos na entrada do Portão Dourado, de fato, para poder impedir, de alguma forma, a chegada do Messias ou a entrada do Messias pelo Portão de Ouro. Então, naquela encosta do Monte das Oliveiras, que contempla, então, naquela época, contemplava o templo que estava ali, contemplava Jerusalém, o Senhor Jesus, então, profere esse que é chamado o discurso, né, ou sermão do Monte das Oliveiras. Não é o sermão do Monte das Bem-aventuranças, que está lá em Mateus, né? Mas é o sermão do Monte das Oliveiras. E esse aqui é um sermão profético, em que o Senhor vai lidar, então, com várias questões, respondendo a pergunta dos seus discípulos, que sinal haverá o da tua vinda, da tua parúzia, e da consumação do século, e quando sucederão todas essas coisas. Então, o Senhor Jesus, que ele mesmo, né, que é o Senhor dos Senhores, ele é o profeta de todos os profetas, né, o profeta máximo, né? Ele mesmo vai proferir e vai explicar para os discípulos aquilo que estava por vir. E ele vai tocar em vários pontos, né, a respeito, respondendo a pergunta dos discípulos. E como nós mencionamos para os irmãos, esse capítulo ele pode, então, ser dividido em 3 sessões distintas, né?
Como nós sabemos, né, a palavra de Deus trata, obviamente, dos judeus, né, que foi o povo escolhido, que é o povo escolhido, da igreja, como nós conhecemos bem, e dos gentios, de maneira geral. Lembrando que quando o Senhor nos resgatou, quando nós fomos comprados pelo Senhor, na igreja, né, no corpo de Cristo, não tem gentio, não tem servo, não tem livre, macho nem fêmea, mas somos um em Cristo, nova criação. Então, quando o Senhor nos colocou em Cristo, a igreja, então, é uma nova criação, e ela se constitui, então, esse grupo muito específico. Então, quando nós lemos as profecias na Bíblia, principalmente essas que estão relacionadas ao final dos tempos, nós podemos dividir entre esses três grupos, né? Os judeus, a igreja e o restante do mundo, né? Que grosso modo, são os gentios. Então, essa primeira sessão, quando o Senhor começa, então, a responder, né, quando sucederão estas coisas, no versículo 4, do versículo 4 até o versículo 31, esse trecho, essa sessão se refere, então, aos judeus, são profecias para os judeus. Do versículo 32 do capítulo 24, começa, então, ali a sessão que vai ser relacionada aos cristãos. Isso aí, ela segue até o capítulo 25, versículo 30. E, por último, a última sessão é do capítulo 25, versículo 31, até o versículo 46, quando se trata das nações. Por exemplo, capítulo 25, versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Quando fala nações, são nações mesmo, né? Muito bem, então, para a gente prosseguir, quer dizer, na realidade, lembrando os irmãos que, de novo, né, por incrível que pareça, nós estamos tocando em eventos relacionados aos tempos do fim, mas o meu encargo realmente são com as parábolas, mas eu precisava de dar esse pano de fundo, né, talvez para nos ajudarmos mutuamente, nos encorajarmos mutuamente, neste momento em que nós vivemos, que é exatamente este momento dos tempos do fim. Então, só revisando rapidamente, né, e infelizmente ao longo da história da igreja, são interpretações que terminam por dividir o povo de Deus. Então, se você não crê como eu creio, ou como eu entendo, por favor, irmão, não se preocupe. O ponto aqui que nós estamos querendo trazer não é uma interpretação em particular, dizendo que essa é a interpretação, de maneira alguma. Eu vou ser sincero com os irmãos, é a que mais me satisfaz em termos da interpretação das profecias, mas que esse não seja o ponto central. O que eu gostaria que os irmãos lembrassem, no final das contas, de tudo aquilo que a gente falar aqui hoje, é que o Senhor, em primeiro lugar, o Senhor está às portas. A vinda do Senhor, a volta do Senhor, está muito próximo. Está muito próximo. Independente de como você interpretar as profecias. O encorajamento, ou a admoestação, ou a exortação do Espírito Santo é que nós devemos vigiar e orar. Nós devemos vigiar e orar. Estarmos prontos para a vinda do Senhor, para encontrarmos com o nosso Senhor. Então, irmãos, não se apeguem no que eu falar de alguma interpretação que você concorda ou deixe de concordar. Existem várias, mas o ponto central é como está o nosso coração. Como está o seu coração, como está o meu coração, no tocante à vinda do Senhor. Talvez alguns de nós falem assim, Senhor, não volta agora, não, que eu tenho que terminar algumas coisas aqui. E não tem algumas coisas por fazer. Tem algumas coisas para poder alcançar. Outros falam assim, não, Senhor, vem depressa porque minha dívida é enorme, eu não vou dar conta de pagar. Tá certo? Pode ter várias motivações, mas que a nossa motivação possa ser a motivação certa. Que a nossa motivação possa ser aquela de poder encontrarmos com o nosso Senhor face a face. Se olharmos para nós mesmos, nós não veremos qualquer condição. Mas, graças ao Senhor,
nós somos redimidos, nós somos lavados pelo sangue precioso. E é pela sua misericórdia, pela sua grande graça, que um dia nós poderemos contemplar o nosso Senhor face a face. Então, irmãos, ditas essas palavras, eu vou só passar rapidamente sobre basicamente quatro escolas de interpretação, as principais, que, como falei no sábado passado, elas são chamadas de a escola do futurismo ou futurista, né? A escola historicista, a escola preterista e a escola idealista. Né? São nomes bonitos só para poder tentar explicar como essas pessoas tendem a interpretar as profecias. E lembrando de algo muito importante, subjacente a essa interpretação, obviamente, existem várias questões teológicas, tá? Que suportariam ou que suportam essas visões diferentes. Então, é muito importante a gente entender que, quando uma interpretação nos é apresentada, ela existe todo um arcabouço teológico, tá? Que sustenta, de alguma forma, procura sustentar aquela interpretação. Então, muito bem. A primeira que eu vou mencionar é a preterista, né? A preterista parcial ou total, só lembrando os irmãos, eles entendem que as profecias da Bíblia todas já se cumpriram. Então, essa percepção, ela permanece. Eles entendem, por exemplo, que Daniel, ele se cumpriu no século VII a.C., tá? E, basicamente, a duração desse período foi do século VII até o primeiro século depois de Cristo. E eles entendem que Apocalipse inteiro se cumpriu no primeiro século depois de Cristo. Essa é a visão chamada preterista, né? E observa bem, essa interpretação, ela vem do fato deles entenderem que, de fato, para Deus, Israel já era, ou seja, Israel teve toda a oportunidade, como Israel não, de fato, como o senhor falou, né? A impressão que dá é como se, de fato, Israel tivesse sido banido para Deus. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Nós lembramos da promessa que Deus deu a Abraão, né? É uma promessa eterna, uma promessa irrevogável, é uma promessa irrefutável. Então, e é uma promessa, ela é incondicional. Então, nós sabemos que a promessa de Deus, ela é cumprida. Então, Deus não abandonou Israel, foi Israel quem abandonou o Senhor. Então, assim, o preterismo assume que Israel foi substituído pela igreja. Então, para eles, é como se, de fato, Israel não existisse. Então, quando nós lembramos do que aconteceu lá no ano 70, e que nós vamos tocar daqui um pouquinho, se o senhor permitir, deixa eu correr um pouquinho mais aqui, eles entenderam que, naquele ponto, Israel deixou de existir, no ano 70, para cá, então. Então, os preteristas, eles têm uma grande dificuldade de entender, por exemplo, o renascimento, o ressurgimento da nação de Israel em 1948. Mas, de qualquer forma, essa é a percepção preterista, que pode ser parcial ou total. Total acredita que tudo se cumpriu, parcial entende que a maior parte se cumpriu, mas talvez algumas profecias ainda estariam por se cumprir. A abordagem historicista, basicamente, ela entende que as profecias as profecias da palavra de Deus, elas são cumpridas ao longo do tempo. Então, por exemplo, as profecias de Daniel, parte delas se cumpriu e parte dela ainda seria cumprida no futuro. E, essencialmente, como mencionei para os irmãos, essa percepção, ou essa maneira de interpretar, ela era típica, era característica dos reformadores, né? Daqueles reformas protestantes, né? Assim chamada reforma protestante. Graças ao Senhor que, naquele momento, o Senhor resgatou a salvação pela graça, né? Por meio da fé. E tantas outras coisas, como a própria palavra de Deus, como a inerrante palavra de Deus. E algumas pessoas daquela época que têm essa visão historicista, como mencionei rapidamente, teve alguns desvios, como, por exemplo, de William Miller, né? E uma coisa importante da gente lembrar é o seguinte, quando algo é baseado na palavra de Deus, quando a gente fala fundamentado na palavra de Deus, significa que tem que ser ancorado de maneira plena na palavra de Deus. Não é tomar um versículo, 2 versículos da palavra de Deus e falar que isso está baseado na palavra de Deus. Para estar baseado, fundamentado na palavra de Deus, tem que estar completamente ancorada naquilo que a palavra de Deus diz, e não apenas um versículo.
que muitas vezes pode ser tirado do contexto. Então, como a palavra de Deus nos fala, na tua luz nós vemos a luz. A palavra de Deus interpreta a palavra de Deus. E a gente não tem autoridade para poder gerar qualquer tipo de teologia baseada num versículo, 2 versículos. E o problema ao longo da história foi que aconteceu exatamente assim. Então, esse William Miller foi aquele que eu mencionei para os irmãos, que ele definiu, pelas contas que ele fez, que o Senhor Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Ele fez as contas, né? Eu vou até ver se eu mostro alguma coisa a respeito disso, baseado nas profecias de Daniel, mas ele afirmou, ele deu o dia, eu não sei se ele deu a hora, mas ele deu o dia, o ano, o mês e o dia. Isso contrapõe as palavras do próprio Senhor Jesus, que ele diz o dia e a hora, ninguém sabe, só o Pai que está nos céus. Então, observa bem, o fato dele utilizar versículos de Daniel e tentar interpretar Daniel de alguma forma, observa como ele cai de maneira terrível por conta de uma coisa simples, né? Em que a palavra de Deus ela é uníssona, ela é totalmente integrada, ela não é dispersa. Então, infelizmente, isso aconteceu, não só com ele, como eu mencionei para os irmãos recentemente, houve, inclusive ele trabalhou na NASA, ele escreveu um livro, né, antes de 1988, dizendo 88 razões porque, né, 88 razões porque Jesus vai voltar em 1988. Vendeu milhões de cópias. E o Senhor Jesus não voltou em 1988. De novo, ele tentou definir, baseado em contas, né, que o dia e a hora, o mesmo princípio. A mesma coisa, um outro irmão chamado Harold Camping, ele cometeu o mesmo problema. E é muito triste, irmãos, porque isso faz com que várias pessoas vacilem na fé. Porque eles tomam a palavra de homens, sem conhecer o conteúdo da palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, sem errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. E tomam essas direções, assumem as direções, e daí muitas seitas, né, muitas seitas, né, muitas situações de completo desvio da palavra de Deus acontecem. É o que nós vemos hoje, infelizmente, com várias dessas situações. Então, muito bem. Então, como, por exemplo, não significa que o historicismo está incorreto, nós irmãos entendam bem. Né? A maneira como as pessoas utilizaram os eventos históricos, interpretaram e atribuíram, tomaram e definiram situações que são contraditórias com aquilo que o Senhor mesmo tinha dito. Okay? A abordagem historicista é uma abordagem importante, porque ela, de fato, tem essa perspectiva holística, completa da história, que em inglês é interessante, essa palavra história, né, é history. Então, em inglês fica assim, his, que é dele, story, né, sua história. Na realidade, a história é a história do nosso Deus, a história do nosso Senhor. A outra escola é a escola futurista, e essa escola, ela de fato entende que parte dos eventos de Apocalipse, né, de Ezequiel e Daniel, são eventos que vão ocorrer no futuro. Essa maneira de interpretar, ela surgiu basicamente na igreja primitiva, e ela, de alguma forma, pelo menos do registro oficial da igreja, ela desaparece na época da Idade Média, né? E ela só vai ressurgir, talvez um pouco depois, um pouco antes, na realidade, da Reforma. Muito bem. A visão, essa maneira de interpretar futurista, ela vai chegar com alguns pontos importantes que tem. Os irmãos não precisam nem guardar isso, não, né? Mas são a maneira de você entender quando ocorrerá o arrebatamento. Se é antes da tribulação, são chamados pré-tribulacionistas, durante a tribulação e após a tribulação, que são os pós-tribulacionistas, tá certo? Então, assim, tem essas escolas de interpretação. Olha que confusão, né? Bom, eles justificam, por exemplo, que a questão pré-tribulacionista, né, que o arrebatamento acontece antes, eles entendem que seria uma maneira de ver como tipo Enoque, que ele foi, de fato, tirado, né? Enoque andava com Deus, já não era mais, porque Deus o tomou para si. Então, isso significa, é uma figura do arrebatamento, e aconteceu antes do dilúvio, né? Noé, por outro lado, passou pelo dilúvio. Ele passou pelo dilúvio, mas passou salvo. Ele não pereceu no dilúvio, mas ele teve de passar pelo dilúvio. Então, outra maneira de se entender.
Outra coisa, eu não vou entrar em muitos detalhes, mais detalhes, não. Então, além disso, ainda tem a questão se é pré-milenista, amilenista ou pós-milenista, ou seja, quando ocorrerá o reino milenar, tá certo? Então, alguns entendem que Cristo voltaria antes do reino milenar, tá? Essa tem a visão dispensacional histórica. A visão amilenista, de novo, pelo fato de entender que basicamente a interpretação da Igreja Católica é que, pelo fato de entender que a Igreja substituiu Israel, eles entendem, então, que a questão do milênio é uma questão espiritual, ou seja, basicamente não significam 1000 anos literais, mas significa um período de tempo no qual a Igreja substitui, então, Israel. E a visão pós-milenista de quando que o reino milenar ocorrerá após. Tá? Então, por último, você tem a idealista. A idealista, ou idealismo, entende ou interpreta tudo como sendo completamente espiritual, espiritualiza tudo. Ou seja, nada para o idealista é real, é físico, acontecerá. Isso traz uma grande dificuldade. Aliás, um dos problemas da interpretação de profecia é exatamente entender aquilo que é colocado de forma espiritual, tá certo? Daquilo que é, de fato, real. Né? Não é que a outra não seja real, né? Mas é que seja física, né? Real nesse sentido, não espiritual. Bom, com essa introdução que já me ocupou basicamente quase o meu tempo todo, eu gostaria de avançar um pouquinho mais com os irmãos em outros pontos que nós compartilhamos, é que a importância das profecias, né? Talvez os irmãos não saibam, mas existem muitas denominações, por exemplo, que procuram nem falar das questões relacionadas ao tempo do fim. Então, a questão da escatologia, né, que tem a ver com o estudo dessas coisas finais, dos eventos finais, muitos nem falam disso, muitos nem falam da volta do Senhor. É uma tristeza tremenda, irmãos. O próprio Senhor fala, como nós participamos agora, né, fazer isso em memória de mim. E ele diz, ele não provaria do fruto da videira até que ele voltasse. Então, o Senhor fala, várias outras passagens, o Senhor fala do seu retorno. Por isso que os discípulos, aqui em Mateus 24, perguntam qual sinal haverá da vinda, né, na verdade, do retorno, da volta do Senhor, né, da vinda do Senhor. Vinda como rei que vai, de fato, assumir todo o controle, todo o domínio dessa terra. Então, muito bem. Como nós falamos com os irmãos, existem, alguém contabilizou isso, não fui eu, 1.817 profecias em toda a Bíblia. 1.817 profecias, e 1.239 no Antigo Testamento e 578 no Novo Testamento. Lembrando que, quando é falado profecias, para não confundir, algumas dessas profecias podem se referir a um mesmo evento. Ok? Então, por exemplo, eu tenho várias profecias que falam, por exemplo, da vida do Senhor, do nascimento do Senhor, da morte do Senhor, e, em particular, do Senhor, são 333 profecias que falam, mencionadas a respeito de Cristo, né? Nascido em Belém e até o ponto em que ele, literalmente, ele é sepultado com os ricos, né? Então, assim, são profecias que nós sabemos que foram 100% cumpridas. Então, desse total de profecias, das 1.817, 1.800, a maior parte desses eventos já ocorreram. E faltam somente 20 eventos por acontecer. Eu vou tentar compartilhar aqui com os irmãos. Eu tenho mais coisa para falar aqui, mas deixa eu ver se eu consigo apresentar isso aqui. Quais são esses 20 eventos? Compartilhar. Ok. Espero que os irmãos estejam vendo. Como na minha tela aqui eu estou vendo o Wilson e o Kim. Wilson e Kim, vocês estão vendo a tela? Beleza, obrigado. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo as profecias por serem cumpridas. Eu tive a ousadia de falar até 22 de janeiro, atualizados até hoje, tá? 22 de janeiro de 2021. Quais são essas profecias que ainda precisam ser cumpridas, tá certo? Então, o arrebatamento dos santos.
Eu estou vendo os irmãos aí, graças ao Senhor, acho que o arrebatamento não aconteceu ainda. Não sei se é graças ao Senhor, a gente espera que isso aconteça, né? E essas referências que estão aí nessa outra coluna, elas mostram exatamente, tá vendo? São duas porções bíblicas que mostram exatamente a referência a esse evento. Então, assim, você tem está até errado, que seria evento, não profecias, né? E aqui você tem as referências. Depois, 2, o ressurgimento do Quarto Império. Eu vou tentar tocar nesse ponto rapidamente, se der tempo ainda. O que significa, o que é o Quarto Império? Por que fala ressurgimento e não surgimento? Porque o Quarto Império ele já aconteceu. O retorno dos israelitas e a reconstrução do templo. Né, como os irmãos já devem ter ouvido falar, e eu também, existem assim, relatos de que todo o material para a reconstrução do templo já está disponível, bem como todos os utensílios, né, desde o candeeiro e toda a questão do treino dos sacerdotes. Né, existe uma universidade chamada Universidade do Templo que ela treina, né, aqueles que algum dia serão sacerdotes no templo. Né. O surgimento do anticristo e falso profeta. Quarto, assinatura do Tratado dos 7 anos, que deve acontecer, está lá em Daniel 9:27. A unificação das religiões. A formação da Aliança do Norte, está em Ezequiel. Tribulação de 3 anos e meio, também não aconteceu. As 2 testemunhas, essas coisas estão em Apocalipse, né? Vestido de pano de saco e os mártires, também não aconteceu. 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, também não. Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui. A ressurreição dos santos e o tribunal de Cristo. A queda da Babilônia, Babilônia, né? Caiu a grande Babilônia. E terremoto global. Cristo descendo nos Montes das Oliveiras, ó, né? Esse evento maravilhoso que um dia vai acontecer, a vinda visível do Senhor, né? O julgamento das nações, a prisão de Satanás por 1000 anos, o início do reino milenar, o final do milênio e esse problema global que vai acontecer da insurreição, a ressurreição dos mortos, o julgamento diante do trono branco e o início da eternidade, novo céu e nova terra e a nova Jerusalém. Então, grosso modo, esses são, então, os 20 eventos, né, que ainda não ocorreram. Observe que esses 20, para poder falar que não ocorreram, já estão percebendo que eu não sou da linha preterista, né, porque preterista fala que tudo aconteceu. Mas a gente sabe que, de alguma forma, e é assim que eu creio, esses eventos ainda estão por se cumprir. Certo? Então, estão para se cumprir. Bom, para poder esclarecer algo mais para os irmãos aqui, eu gostaria de mostrar mais, eu vou compartilhar mais uma coisa aqui, só para que talvez alguns irmãos não conheçam. Eu vou mostrar um gráfico, tá? De novo, os irmãos tenham paciência comigo, com a minha limitação, mas assim que eu tenho entendido, deixa eu compartilhar aqui no Zoom de novo. Isso aí é só o André, né? O André Cardoso, para fazer umas apresentações chiques. As minhas são bem mais simples. Então, vamos lá. Compartilhando. Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ver aí? Tá vendo, sim. Ótimo, obrigado. Um diagrama. Então, esse diagrama ele é uma representação pictórica, tá? De como os eventos acontecem, então, ao longo do tempo, né? Observa que vocês estão vendo o meu mouse? Uhum. Ok, então tá bom. Então, o reino de Deus que vai de eternidade a eternidade, certo? Deixa eu fechar isso aqui. Verônica está entrando aí. Então, a gente tem o reino de Deus de eternidade a eternidade, e aqui, nessa linha de baixo, ela marca alguns eventos específicos, né? Como, por exemplo, a fundação do mundo aconteceu em algum momento, né? Então, assim, tem eternidade passada aqui, eternidade futura, né? E, em algum momento, nós temos aqui o nascimento do rei, né? Lembra que nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos falando que o rei, que é o Senhor Jesus, Mateus 2:2, ele aparece na nossa história, né? Nos dias da sua carne, em algum momento do tempo, né? E nós temos aqui a vida do Senhor Jesus, a sua crucificação, a sua ressurreição, e nesse ponto aqui a gente tem
a sua partida, né? Quando o Senhor, então, ele ali em Atos capítulo 1, a gente vê que o Senhor Jesus ele é elevado aos céus e as nuvens o encobrem, né? E nós lembramos que João, até aquele momento, ele não sabia o que tinha acontecido com o Senhor depois das nuvens. A última coisa que ele viu foram as nuvens encobrindo o seu Senhor. E aí, lá em em Apocalipse, capítulo 5, então, o Senhor revela aquela cena tremenda de quando o Senhor Jesus, então, ele chega nos céus e é, então, recebido, né, com todo resplendor, com todo clamor, né? Então, o Senhor Jesus, então, ele vai para o trono, né? E, muito bem, continuando aqui, ó, nessa linha que é terrena aqui, essa aqui é a era da igreja, né? Lembramos que poucos dias depois, né, o Espírito Santo desceu e batizou aqueles 120 em um só corpo, né? Depois mais 3.000, assim por diante, nós lembramos bem da história. E cada um de nós também, né? Porque todos fomos batizados em um só corpo. Então, essa é a era da igreja, tá? E, em algum momento, e essa é a compreensão, que haverá o que é conhecido como o arrebatamento dos vencedores, ou das primícias, né? Lá em Apocalipse 12, versículo 5. Tem várias coisas aqui, nós não estamos estudando Apocalipse, né? E quando, então, se segue o período da tribulação, não é? Esse período da tribulação, então, em princípio, um pouquinho antes do final, há o arrebatamento dos restantes, né? E ressurreição, que fala lá em 2 Tessalonicenses 4. Tá? E acontece, então, o tribunal de Cristo. Tá? Essa seta fala do momento em que o Senhor volta de maneira secreta. Tá? Ou seja, o arrebatamento dos vencedores. Eu só vou pedir para os irmãos poderem desligar os microfones, por gentileza. O arrebatamento dos vencedores, né, vão até o trono, e aí os vencedores com os senhores descem até as nuvens, quando vai acontecer o tribunal de Cristo. Né? Esse é um ponto que muitos cristãos realmente nem consideram, porque nós vamos aparecer, nós vamos estar diante do bema, né, do bema de Cristo, em que ele vai, de fato, avaliar tudo aquilo que nós fizemos, depois que nós cremos no Senhor. Então, a nossa vida diante do Senhor tem que ser uma vida de santificação. Aquilo que nós fizemos por meio do corpo vai ser, então, avaliado pelo Senhor, né? Vai ser julgado pelo Senhor. É um julgamento de amor, mas sem dúvida. Vai ser um julgamento que vai acontecer, que é o tribunal de Cristo. E, então, depois que isso acontecer, em algum momento, vai ter a volta visível do rei. Eu não vou entrar em muito mais detalhes aqui, mas, basicamente, como está dizendo nessa última linha de baixo, esse período aqui, então, desde a fundação do mundo até, então, esse ponto que seria o final da tribulação, seria o que é chamado da era presente, depois vem a era por vir. Então, se eu já não confundi os irmãos, só para os irmãos terem ideia desse time frame. E, por último, tá? Por último, não, eu tenho algumas coisas mais para mostrar para os irmãos, lembrando que esse discurso do Monte das Oliveiras, ele, de fato, ele é paralelo, né? Se a gente lembrar que Mateus, então, é dividido, ele contém 5 discursos, tá certo? Ele é um livro que é dividido de maneira simétrica, e aí eu sugiro aos irmãos, sem fazer propaganda, né? É muito precioso esse livro do irmão Cristo, que se chama Céu na Terra, que é sobre o Evangelho de Mateus. E ali o irmão apresenta exatamente isso, essa divisão de Mateus de maneira simétrica, e de maneira simétrica nós temos, então, o primeiro discurso, que foi o Sermão do Monte, ele é paralelo ao Sermão do Monte das Oliveiras, sendo que o Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele fala da realidade do reino, né? É a realidade, como o reino de Deus funciona. Ele é completamente diferente dos reinos desse mundo. É completamente de cabeça para baixo. É um reino completamente invertido, né? Como que nesse mundo alguém vai dar outra face? Né? Quando que nesse mundo alguém vai dar a outra túnica, né? Quando que isso vai acontecer? Isso não é desse mundo. Quando que nesse mundo aquele que for humilhado vai ser exaltado? Então, assim, quando nós olhamos o discurso do Senhor explicando como é que é a realidade do reino, nós vemos que, de fato, ali é isso que nós, que de fato somos cidadãos desse reino. É dessa forma que nós temos que viver. Então, o Sermão do Monte não é alguma coisa teórica, não é um modelo, simplesmente um modelo, mas ele fala da realidade dos cidadãos do reino. Então, como nós sabemos, para nós, aqueles que creram no Senhor, o reino de Deus não é mais um mistério.
O reino de Deus, de fato, está no nosso meio. Nós temos um rei, nós sabemos quem ele é. E ele tem que ser o rei das nossas vidas. E se ele é o rei das nossas vidas, a realidade do reino já está em nós. Essa é a realidade que a igreja conhece. O nosso Senhor Jesus como rei. Então, o primeiro sermão, então, ele tem paralelo, né, que é o Sermão do Monte, que é o reino em realidade. O segundo sermão, está lá em Mateus 9:36 a 11:1, ele fala, então, do reino e a questão relacionada aos discípulos do rei, né, o reino e o discipulado. O terceiro discurso é aquele que nós tivemos oportunidade de estudar, que são as parábolas que estão lá em Mateus capítulo 13, que falam, portanto, o reino de Deus é... Então, o Senhor Jesus vai falar do reino, mas ali um reino em mistério. O Senhor começa a falar do reino, mas ali o reino está em mistério. Ele não foi revelado ainda. O quarto discurso é o Senhor falando do reino e a igreja. E são aqueles capítulos que vão do capítulo 16 até o capítulo 20. Lembrando que no 16 foi quando, de fato, Pedro recebe a revelação do Senhor, né? De que, de fato, o Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus declara, tu és Pedro, e sobre esta rocha, ele está falando dele mesmo, né? Tu és Pedro, uma pedrinha, mas sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. E ali a igreja aparece pela primeira vez, e a igreja no seu contexto universal e atemporal. São os cristãos de todas as eras e de todos os lugares. Alguns estimam que até hoje são quase 1 bilhão de cristãos, né? A igreja ela é muito grande, mas, por outro lado, ela é muito pequenininha, se você considerar a população do mundo. Por isso que o Senhor Jesus sempre chamou aqueles seus de meu pequeno rebanho. Então, de alguma forma, nós somos pequeninos do Senhor, o seu pequeno rebanho. E, finalmente, o quinto discurso é esse, do qual nós estamos tratando aqui, que é o reino manifesto. E aí o Senhor agora vai falar a manifestação desse reino, do seu reino, que foi exatamente isso que os discípulos perguntaram para ele. Muito bem. Um ponto importante nós relembrarmos aqui, irmãos, que as profecias elas têm um centro do ponto de vista geográfico. E esse centro geográfico é Jerusalém. E quando o Senhor fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Então, quando o ide do Senhor, a gente viu em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, tem um processo crescente, como se fosse, né, vários ciclos concêntricos, cujo centro é Jerusalém. E as profecias que nós lemos na palavra de Deus, gostaria muito de ter o Brasil escrito ali de maneira explícita nas profecias, não aparece de maneira alguma, o Brasil aparecerá em algum momento entre as nações, não é? Alguns brincam que os americanos falam que realmente os Estados Unidos está nas profecias, porque Jerusalém tem o USA no meio, então o USA aparece lá, então estaria nas profecias, mas de maneira alguma, né? Nós somos os confins da terra, né? Graças ao Senhor que o seu evangelho chegou até onde nós estávamos, né? Não estávamos só perdidos dos nossos delitos e pecados, mas estávamos completamente distantes geograficamente, inclusive, mas graças ao Senhor, né, pelo trabalho de tantos irmãos que nos antecederam, irmãos. Se nós estamos aqui hoje, se nós tivemos o privilégio de ouvir a palavra de Deus, se nós tivemos o privilégio de sermos salvos, de ouvirmos a salvação do Senhor, foi porque muitos que nos antecederam deram a sua vida, foram missionários, foram aqueles que vieram para as partes mais remotas da terra, pregando o evangelho, obedecendo aquele ide do Senhor. Então, nós somos gratos ao Senhor por esses nossos irmãos e irmãs que se deram para que, de alguma forma, hoje nós pudéssemos ter acesso a essa salvação tão preciosa. Então, lembrando, então, que Israel, então, Jerusalém é o centro, né, é o centro da questão profética. Então, quando as profecias são mencionadas, elas se referem, então, temos que lembrar, quando você lê no Antigo Testamento, fala aquelas questões que estão lá em Ezequiel e por aí fora, Daniel, etc., o centro é Israel. Então, e mais especificamente Jerusalém. Então, o relógio de Deus é Israel. O relógio de Deus é Israel. Então, quando nós hoje vivemos nos dias em que nós vivemos, nós temos que estar muito atentos, né? Porque, de fato, o que está acontecendo em Israel
Hoje, nos dias em que nós vivemos, é o relógio de Deus. Então, quando nós vemos o Hamas, Hezbollah, tudo isso acontecendo, ISIS, não tem muito tempo, 2014, não se lembra, quando de maneira bem sutil estava acontecendo a Copa do Mundo, o Estado Islâmico ele tomou uma área no Iraque quase o tamanho da Inglaterra. E esse Estado Islâmico estava procurando, de fato, implementar um califado, fazendo uma competição tremenda com o que é o Irã, né? Então, quando nós lemos as profecias, nós temos que ver que elas estão se cumprindo nos dias de hoje. Então, Israel é a referência. Observe, por exemplo, a quantidade de tratados de paz que tem acontecido recentemente. Israel com algumas nações árabes que nunca imaginava, ninguém imaginaria que Israel poderia ter qualquer tipo de tratado de paz. Não sabemos o que vai acontecer agora, por exemplo, em relação ao governo Biden, né? Como é que vai ser conduzida a questão da paz no Oriente Médio. Mas lembra, quando ouvis falar de paz e paz, fica atento. Então, observamos, Israel é o relógio de Deus. Então, nesse sentido, eu vou, né, para os irmãos, talvez, eu imagino, ajudar os irmãos a acompanhar um pouco mais, eu vou mostrar aqui um videozinho bem rápido, espero que funcione, né, da estátua. Lembra que Daniel, vou estar mencionando as passagens aqui, ele sonhou, ele teve o sonho também do rei, do Nabucodonosor, e essencialmente duas visões, uma visão que ele teve o sonho. Teve o sonho do rei, né, e teve a visão que ele teve, né? Então, o sonho foi de uma grande estátua, tá? Que eu vou mostrar para os irmãos aqui agora. Deixa eu compartilhar de novo. Vamos ver se funciona aí. Talvez muitos já conheçam, não tem problema, isso é só para poder relembrar os irmãos. Então, estão enxergando a tela? Sim. Então, vamos lá. Essa é a estátua. Essa é a estátua que tinha a cabeça de ouro, né? Não sei se o áudio da música está muito alto. A cabeça de ouro, né? O peito de prata, esse foi o sonho que o rei teve, né? O imperador teve. O abdômen de bronze, as pernas de ferro, 2 pernas de ferro, né? E os pés, com os 10 dedos, né? Os 10 artelhos, de ferro misturado com barro. Então, essa foi a visão que o rei teve, e ele pediu que alguém pudesse, então, interpretar. Né? Vou tocar de novo. E aí, essa foi a interpretação. Que a cabeça de ouro, de fato, era o Império Babilônico. Né? Esse império, ele, historicamente, é um império que existiu, e basicamente, os irmãos devem se lembrar, aquela região do Iraque hoje. Né? Até antes da queda de Saddam Hussein, e, de fato, como ele estava trabalhando para, de fato, fazer ressurgir esse império ali, o Império Babilônico. E, de alguma forma, isso aconteceu. Ele começou a restaurar a Babilônia, a cidade de Babilônia, né? Planejando fazer, talvez, uma grande atração turística, né? Mas o Saddam Hussein, claro, foi deposto, né? Mas o Iraque permanece ali. De alguma forma, ele faria... É como se, de fato, o Império Babilônico então tivesse ressurgindo. Isso aí tem outras implicações para frente. Esse império, então, ele foi seguido pelo Império Medo-Persa, que é exatamente, né, o peito de prata, né, os braços de prata, de 539 a.C. até 331 a.C. O Império Medo-Persa, quem são os persas? Na realidade, é o Irã. Né? É o Irã de hoje que a gente tem ouvido, então observa bem. O relógio sendo Israel. O Irã
com toda a sua oposição explícita a Israel. É muito interessante isso, né? Observando que o Irã está por detrás, financiando tanto o Hamas quanto o Hezbollah e todas as ações terroristas contra Israel. E esse aí, de fato, foi o Império Medo-Persa. Depois foi seguido o Império Grego, né? De 331 a.C. até 168 a.C. Então, esse aí foi, então, o tórax, né, de bronze. E, finalmente, e aí a parte mais interessante, né, de ferro, as duas pernas, que se referem ao Império Romano. Historicamente, o Império Romano teria concluído em 395 depois de Cristo. Mas isso é muito impressionante. Observar que o Império Romano Ocidental e Oriental, eles existiram, de fato, até 1918. Eu vou mostrar logo em seguida, né, alguma coisa mais específica sobre o Império Romano, mas observe, então, que no final, nos pés, aí nós temos a dispensação, ministério, desculpa aí, a dispensação atual do mistério. Então, essa estátua está lá em Daniel, esse sonho, capítulo 2, versículos 31 a 45. Irmãos, esses impérios, todos passaram. Não tenhamos dúvida, nós estamos exatamente aqui, nos pés e nos artelhos. E os irmãos se lembram, naquele sonho, viu uma pedra que não foi cortada por mãos humanas e atingiu essa estátua exatamente na base dela, nos pés. E esmiuçou tudo. Ok? Então, se a gente considerar só um ponto importante, as pernas de ferro, o Império Romano, né? Então, o Império Romano Oriental e Ocidental. Então, grosso modo, é isso. Lembrando que no Oriental houve o Império Otomano e o Império Russo. Interessante observar que os nomes eram, no caso, Tsar, né? No caso do russo, que é a mesma coisa que César, e Kaiser, no Império Romano Ocidental, do Sacro Império, Império Germânico. Vou parar de compartilhar de novo aqui. Foi só uma revisão para os irmãos. Acho que os irmãos devem se lembrar disso. Então, quando nós vemos historicamente a maneira precisa e maravilhosa como essas profecias se cumpriram, né, e eu vi agora que meu tempo já se foi, puxa vida, eu tenho que parar de ficar mostrando essas transparências aqui, que senão a gente acaba se perdendo aqui. Eu estou precisando falar num tema de algo muito que realmente eu quero fazer o que os irmãos considerem comigo, né? Vou ver como é que a gente aproveita esses 10 minutos que faltam aqui. Rapidamente, então, eu vou ter que compartilhar de novo, só para poder ilustrar, e não... eu esqueci de mencionar isso para os irmãos, deve estar aparecendo aí, então... Claro que isso aí são só um desenho, né, gerado por artistas, como eles entendem, aqueles 4 animais de Daniel, capítulo 7, de 2 a 7, né? Então, o primeiro animal, o leão, né? O outro é o urso, o leopardo e essa besta, que não sei se está com cara de dinossauro aqui nesse desenho, mas é alguém que representou dessa forma. Não significa que vai ter essa cara, mesmo porque eles representam, de fato, os 4 reinos, né? O primeiro, obviamente, falando do reino do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, que é o russo, né? Esse urso aqui, o leopardo com as 4 cabeças, que se refere ao Império Macedônio, o Império Grego, né? Lembrando que a profecia é muito precisa, Alexandre o Grande, ele não deixou descendentes. Depois, os irmãos leiam Daniel, vão ver que isso está lá claramente colocado. E aqui essas 4 cabeças desse leopardo aqui representam exatamente os seus 4 generais que assumiram regiões do seu império. E, por fim, essa besta, com essa conotação que se refere ao 4º império, que, por um lado, é o Império Romano e alguma coisa que ninguém sabe descrever muito bem o que é. Esses animais, de alguma forma, aparecem lá em Apocalipse também, mas não é o foco nosso hoje. Mais uma coisa aqui que eu preciso mostrar para os irmãos. Grosso modo, aqui, acho que vamos até o final. Ok. Tá.
Acho que já é bom o suficiente. Bom, vamos voltar, então, para o capítulo 24 de Mateus. O Senhor, então, a partir do versículo 4, e eu já estou quase terminando aqui, ele diz, ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos sem meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lembra que essa sessão aqui se refere à profecia aos judeus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Essa palavra princípio é muito importante, porque se fala princípio das dores, significa que vai ser uma coisa que vai ter uma duração maior. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, se enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. E agora no versículo 15, é o seguinte: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, observe que nesse ponto o Senhor Jesus ele faz uma referência muito clara a Daniel no capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. E esse ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos, eu vou basicamente concluir com isso. A lei de interpretação de profecias, como nós bem conhecemos, ela tem um cumprimento próximo, mas ela tem um cumprimento remoto. A maneira que o irmão Cristo gostava de colocar é como você olha uma cadeia de montanhas, quando elas estão muito distantes, você não sabe se elas são a mesma montanha ou se elas são montanhas diferentes com um vale entre elas. Para aqueles que gostam de fotografia, se você bate uma foto com uma lente chamada uma telefoto, as fotos que você bate com uma telefoto, que é o que ela faz exatamente isso, é trazer coisas distantes para próximo, tudo aquilo que você bate a foto com a telefoto, ela vai comprimir, o que a gente chama, vai comprimir essa questão da profundidade. Vai parecer que as coisas estão fisicamente próximas, quando de fato elas não estão. Então, uma das regras ou dos fundamentos da interpretação de profecias é que a profecia ela tem um cumprimento próximo e um cumprimento remoto. Então, rapidamente, vamos lá em Daniel, capítulo 9. E diz aqui, ele fará firme aliança, está falando desse evento, a profecia das 70 semanas, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, aqui, nessa profecia de Daniel, depois de 62 semanas, né, no 26 fala, será morto ungido. Eu tenho umas contas interessantes aqui, muito, muito interessantes, de como um irmão chamado Sir Anderson, né, Robert Anderson, ele calculou com bastante exatidão essa questão dessas 62 semanas, né? Mas o ponto importante é o seguinte, que no versículo 27 fala que vai acontecer isso que o Senhor Jesus referencia aqui quando ele explica para os discípulos. Quando vides o abominável da desolação. Aqui no versículo 27 diz, sobre a asa das abominações virá o assolador. O que foi isso? O cumprimento remoto disso aconteceu com Antíoco Epifânio IV. Quem foi esse Antíoco Epifânio IV? Ele foi um general, um governador, ou um rei. Lembra que eu mencionei do Império Grego? Ele era Seleucida, que foi um daqueles que foi um daqueles 4 que eram os generais de Alexandre o Grande. Ele era dessa dinastia, tá? O nome dele era Antíoco Epifânio IV.
E ele reinou de 175 a.C. até 164 a.C., quando ele morreu. Tá? Ele morreu. Qual que é a característica dele? Alguns historiadores entendem que ele foi tão perverso quanto Nero. Então, se nós olharmos Nero, tudo aquilo que Nero fez, muitos acharam que Nero era o anticristo. Na realidade, irmãos, Nero, como também Antíoco Epifânio, eles foram simplesmente uma sombrinha, né, bem pequenininha daquilo que será o anticristo. Mas neles nós podemos ver, ter uma ideia de como será o anticristo, que eu espero não estar aqui, se o senhor permitir. Né? Mas o anticristo vai ter essas características, que foram, de alguma forma, demonstradas por Nero e Antíoco Epifânio. E olha só que interessante, e esse ponto que eu queria, e já estou concluindo. O que ele fez? Ele quis... Agora, preste atenção, isso é da história. Tá? A intenção dele, obviamente, pelo fato do Império Grego, ele quis helenizar. Ou seja, incutir, infiltrar, fazer com que permeasse a cultura grega. Aonde? Exatamente, em Israel. Ele procurou de todas as formas fazer com que tudo aquilo que foi definido, determinado nas leis de Deus, fosse esquecido. Por conta de quê? Para que houvesse uma homogeneidade naquele reino. Todos fossem iguais de alguma forma. E o que ele fez? Para que isso ocorresse, ele proibiu tudo aquilo que era da lei de Moisés. Proibiu a celebração do sábado, a circuncisão e tantas outras coisas, a separação de alimentos e assim por diante. Os irmãos estão percebendo, os irmãos estão conseguindo entender, os irmãos estão conseguindo perceber o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje, irmãos, é exatamente a mesma coisa. O mesmo princípio está ocorrendo nos dias de hoje. Eu não tenho que entrar em detalhes com os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando. Existe um termo que Patrícia me ensinou, aprendi com ela, chama-se alteridade. A alteridade é considerar o outro como igual. Os irmãos estão vendo como é que a nossa sociedade, como é que a sociedade está se movendo hoje. O princípio, irmãos, é exatamente o mesmo, é impressionante. É impressionante. O inimigo de Deus, ele usa as táticas dele, mas ele é muito esperto, ele é muito inteligente. A maneira como ele manifesta essas táticas ao longo do tempo muda um pouquinho, mas o fundamento do que ele faz é exatamente a mesma coisa. Irmãos, isso está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. E o príncipe deste mundo, que não tem nada, o Senhor, nada. Nós sabemos quem que é o príncipe desse mundo. Ele está promovendo isso hoje. Preparando o mundo. E o mundo não está percebendo. E o pior, muitos cristãos não estão percebendo. Está preparando de maneira acelerada para o reino do anticristo. O que aconteceu na época de Antíoco IV? Havia ali os judeus chamados Hassidim, esses que eram chamados, que significa piedosos. Eles se opuseram e se mantiveram firmes em relação àquilo que eles entendiam, que eles criam da lei de Deus. No entanto, existia um outro grupo, um outro partido, que basicamente não se opôs. Achou que estava tudo bem com a helenização que Antíoco Epifânio, Antíoco IV estava trazendo. Obviamente, Antíoco, o que ele fez? Ele deu todo o apoio. Ele proveu todas as condições para esse outro grupo. E nessa época, irmãos, aquilo que Daniel
profetizou lá em Daniel capítulo 9, 27. Antíoco IV, ele colocou uma estátua, ele colocou uma imagem física. Alguns dizem que era de Zeus, outros dizem que era a sua própria imagem, no Santo dos Santos, profanando o Santo dos Santos. E ali ele sacrificava porcos. E o desejo dele é que nesse sacrifício de porcos ele pudesse convencer os judeus de que essa não era uma ação incorreta. Outras nações também comiam porcos. Não havia o menor problema essa questão. Não havia o menor problema a questão de você sacrificar um animal como um porco. Era um animal como qualquer outro. Então, de uma maneira muito sutil, claro, para alguns sutil, para outros não. Ele trouxe o abominável da desolação. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, olha, lembra daquilo que o profeta Daniel profetizou. Quem lê, entenda. Aquilo que aconteceu ali aconteceria novamente. E lembrando aquilo que eu falei com os irmãos, o cumprimento da profecia, ela tem um cumprimento remoto e tem um cumprimento distante. Então, no ano 70, o general Tito tomou Jerusalém. E aí cumpre a palavra do Senhor que a vossa casa vos será deserta. Ano 70. Não há menção explícita de ter acontecido essa abominação no Santo dos Santos. A gente sabe que eles queimaram e tiveram de derrubar as pedras para tirar o ouro que ficou nas frestas. A gente sabe disso. Mas o que está relatado ali, o que foi realizado por Antíoco Epifânio, foi um cumprimento próximo daquela profecia. Mas haverá o cumprimento remoto. E a gente sabe que esse cumprimento remoto se dará quando o anticristo, da mesma forma, colocar a sua imagem no Santo dos Santos. Ele é o abominável das desolações. Então, quando o Senhor fala, ele profere essa profecia, existe, então, esse cumprimento próximo, existe o cumprimento remoto, que ainda estava por vir. Então, por isso que isso era importante para os judeus. Para nós, gentios, o tempo não faz sentido, isso não tem a ver conosco, né? Estou falando enquanto gentios, não como igreja de Deus. A gente sabe que é toda a realidade espiritual. E por isso que isso aqui se refere exatamente aos judeus. Mas a história ali, graças ao Senhor, e esse é um testemunho para nós, eu gostaria, diante de concluir 100%, os irmãos perdoem por estar avançado aqui no tempo. Houve, então, entre aqueles judeus que estavam ali, aqueles que permaneceram fiéis, permaneceram firmes em relação à vontade de Deus, permaneceram fiéis ao Senhor. E, de alguma forma, por meio dessa revolta, foi considerada a revolta dos Macabeus, né? Matatias e os seus filhos, que eram os Macabeus. Eles expulsaram, derrotaram Antíoco IV, que finalmente faleceu em 164, em 164 a.C. E quando você lê o relato do que aconteceu com ele, é impressionante. Daniel, capítulo 11, versículo 45, fala claramente o que aconteceu com ele. Então, acho que vale a pena a gente ler. Versículo 45 de Daniel, capítulo 11, diz assim: armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Não é? Ele se levantou contra Jerusalém, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, graças ao Senhor, o Senhor encontrou ali aqueles que permaneceram firmes pelo testemunho de Deus. Eles se levantaram, né? Eles não admitiram de maneira alguma que, de fato, a vontade de Deus, o propósito de Deus fosse helenizado, mas que o propósito de Deus se mantivesse firme. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor utilizou esses como se fossem, de fato, esse pequeno remanescente, como os vencedores. É um tipo muito precioso desses vencedores, que foram usados, de fato, para poder expulsar, né? Esse que, de fato, foi uma representação, um tipo do anticristo. E para concluir, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Daniel, perdão, aí eu excedi muito meu tempo, Daniel capítulo 9. Os irmãos com um pouquinho de paciência me acompanhem, porque essa oração de Daniel é um encorajamento para você e para mim.
de como nós devemos trazer a situação que nós vivemos hoje diante do Senhor. Observe bem o coração de Daniel, quando ele ora. Capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele era alguém que buscava o Senhor, que conhecia a palavra de Deus. Na sua palavra, ele meditava de dia e de noite. Ele voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Pelo que ele orou? Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Olha só esse versículo 7, maravilhoso. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Irmãos, observem como Daniel ora perante o Senhor. Ele não se exclui. Nós sabemos que ele foi uma pessoa íntegra diante de Deus. Mas ele fala: Senhor, nós pecamos contra ti. Versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Versículo 9. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Olha que maravilhoso o versículo 9 e o versículo 7. Por um lado, a justiça pertence ao Senhor, mas também pertence à misericórdia. Ao Senhor pertence a misericórdia. Graças ao Senhor por isso. Não somente a justiça, mas a sua misericórdia. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Versículo 18, versículo 17. Versículo 16, perdão. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém. Olha o encargo desse nosso querido irmão, que eu vou chamar Daniel. Do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, os nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Versículo 18, inclina. Versículo 19, Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome.
Os irmãos conseguem perceber, até eu gostaria de sugerir aos irmãos que lessem novamente esse capítulo. Observa o encargo que pesava sobre os ombros de Daniel. Observa como Daniel, de fato, ele ouvia o palpitar do coração de Deus. E quando ele ora, quando ele suplica, ele entende o encargo de Deus. Ele entende aquilo que estava no coração de Deus. E é muito maravilhoso ver como ele ora. Irmãos, como temos nós também que orar de igual maneira. Existe algo muito grande que o Senhor está fazendo. Existe algo muito relevante nos tempos em que nós vivemos. Não há dúvida, irmãos, nós estamos na época dos pés e dos artelhos. Muito em breve, essa pedra não cortada por mãos humanas vai bater e vai esmiuçar. Está muito próximo. Mas do nosso lado, o que nós temos que fazer? Irmãos, nós temos de ser como Daniel. Nós temos que interceder para que o propósito do Senhor seja cumprido. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Observa, Daniel, ele mesmo não agiu. A ação de Daniel foi orar e interceder para que o Senhor agisse. Ele pede para que o Senhor haja. Irmãos, a igreja não é deste mundo. A igreja, ela é celestial. Quando nós oramos para que o Senhor haja. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vamos orar. Senhor, nós damos graças ao Senhor, porque nós podemos ser encorajados por essas palavras de Daniel. Senhor, um servo fiel a ti, Senhor, que o Senhor possa nos dar corações como o de Daniel. O Senhor coloca sobre nós, no nosso coração, esse encargo. Amém. Senhor, por aquilo que está no teu coração. Ó Senhor, pela tua grande misericórdia, que possamos estar entre aqueles, Senhor, que apressam a tua volta. Amém. Ganha essa realidade em cada um de nós. Nos entregamos a ti no restante dessa noite, que o Senhor possa continuar a nos falar pelo teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus.